Capítulo 13. Aceite e cumpra a vontade de Deus. Existem duas boas maneiras de compreender a vontade de Deus para a sua vida. Uma é lendo a Bíblia e a outra orando. A leitura diária da Palavra de Deus a ajudará a compreender qual é o querer do Senhor para a sua vida sempre. Então, ao fazer o que sabe ser sempre o desejo divino, você lança um alicerce que a capacita a descobrir qual é a vontade específica de Deus para a sua vida em particular. Por exemplo, sempre é da vontade do Senhor que você o louve. Quanto mais adorar e louvar a Deus, mais você compreenderá os detalhes da vontade dele para a sua vida. Vontade eterna de Deus para a sua vida. É vontade eterna de Deus que você o reconheça em todos os seus caminhos. Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Hebreus 10:38. É vontade eterna de Deus que você viva pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. É vontade eterna de Deus que você o adore. Mateus 4:10. Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Além de descobrir o querer de Deus em sua palavra, você também deve orar para receber o entendimento, a sabedoria e a iluminação pessoal de que necessita para andar na direção correta. 17 anos atrás, meu marido e eu buscamos saber se era da vontade de Deus que nos mudássemos de Los Angeles, na Califórnia, para Nashville, no Tennessee. Encontrávamos prós e contras em ambas as decisões. Muitas pessoas diziam que a escolha era óbvia, mas metade pensava que deveríamos ficar em Los Angeles, enquanto a outra metade achava evidente que devêssemos nos mudar. Meu esposo se sentia inclinado para a mudança, mas eu queria ficar em Los Angeles. O que me convenceu de que a mudança para Nashville era um poço equivocado foi a reação do meu esposo quando demonstrei hesitação a esse respeito. Eu achava que se estivéssemos sendo conduzidos pelo Espírito Santo em relação à mudança, meu marido não se mostraria nervoso e autoritário. Sabia que precisávamos entregar nossos sonhos a Deus e orar para receber uma compreensão clara de sua vontade. Mike orou que, se fosse para nos mudar, que Deus falasse ao meu coração a esse respeito também. Precisei jejuar e orar muitas vezes sobre o assunto, plenamente desejosa de cumprir o querer do Senhor, mas sempre na expectativa de que não precisasse me mudar e deixar meus familiares, amigos íntimos e a igreja que amava. Demorou meses, mas certo dia, Deus subitamente colocou a resposta em meu coração e tive a certeza de que era sua vontade que nos mudássemos. Era importante que nós dois tivéssemos a certeza de que se tratava da vontade divina, pois não havia nada de fácil na mudança e no processo de adaptação que se seguiria a ela. Na verdade, ir para o outro lado do país era extremamente difícil. Cumprir o querer de Deus não significa que as coisas serão fáceis. Pergunte a Jesus. Ele estava fazendo a vontade divina quando passou pela cruz. Mike e eu soubemos que havíamos feito a coisa certa quando, poucos meses depois, a mudança para o Tennessee, nossa casa na Califórnia foi destruída pelo terremoto. Ainda não havíamos vendido, mas percebemos que deveríamos mesmo ter mudado. E foi ótimo termos seguido a orientação do Senhor, pois o desastre teria sido ainda maior se estivéssemos lá na época. Nosso seguro contra terremotos cobriu apenas metade do que tínhamos pagado pela casa. Tivemos, portanto, uma grande perda financeira, mas teríamos perdido muito mais, quem sabe até mesmo a própria vida, se houvéssemos ignorado a vontade de Deus e permanecido ali. Todas nós precisamos conhecer o desejo do Senhor em relação a detalhes específicos de nossa vida. Devo ir para lá ou ficar aqui? Devo aceitar este emprego ou aquele? Posso confiar nesta pessoa ou não? A boa notícia é que podemos começar a realizar esse propósito ao fazer o que sabemos ao certo ser a vontade de Deus. Por exemplo, embora não seja da vontade divina que todos se mudem para Nashville, é desejo dele que oremos para ele nos conduzir para onde deseja que estejamos. Porque você deve desejar a vontade de Deus. Primeiro, para entrar no reino de Deus.
Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Segundo, para viver com Deus para sempre. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Terceiro, para evitar viver dos desejos da carne. Aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Quarto, para receber a promessa de Deus, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quinto, para evitar sofrimentos desnecessários. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Como descobrir qual é a vontade de Deus? Primeiro, diga a Deus que você vive para fazer a vontade dele. Escravos obedeçam, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. 2. Peça sabedoria a Deus para ajudá-la a compreender qual é a vontade dele. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. 3. Peça a Deus que a capacite a fazer a vontade dele. O Deus da paz os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. 4. Ouça a voz de Deus falar ao seu coração. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. 5. Louve a Deus e lhe dê graças por tudo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 6. Peça a Deus que opere a vontade dele em sua vida para a glória dele. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Depois de saber o que fazer, faça. Assim que souber qual é a vontade de Deus, é muito importante que você obedeça ao que ele está lhe dizendo. Jeremias ficou bravo com os israelitas porque pediram que ele orasse para saber se era desejo de Deus que todos ficassem onde estavam ou que fossem para o Egito. Ele orou, recebeu a resposta, mas o povo não fez aquilo que o Senhor instruiu. Jeremias disse: vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele lhe falar e nós o faremos. Eu lhes disse hoje mesmo o que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhe estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, no lugar que vocês desejam residir. Jeremias 42, 20 e 22. Orar para saber qual é a vontade de Deus e depois não cumpri-la traz consequências sérias. Neste caso, foi um sofrimento terrível e a morte. Não viver segundo o querer do Senhor, depois de ele revelá-lo a você, abre caminho para muito sofrimento em sua vida também. A escolha por viver conforme o querer divino pode ajudá-la a se afastar de problemas desnecessários e de uma morte prematura. Não estou dizendo que a pessoa que segue a vontade de Deus nunca passará por sofrimento e morte. A experiência de Jesus demonstra que isso não é verdade. Ele estava cumprindo a vontade divina quando passou pela cruz. Mas havia um propósito maior para seu sofrimento e sacrifício. E o mesmo se aplica a nós. Se você estiver fazendo o desejo do Senhor e algo ruim acontecer, pode confiar que Deus tem um plano para trazer algo de bom a partir do que está ocorrendo. Depois de Jeremias fazer a oração, a resposta demorou 10 dias para chegar. Embora ele tivesse uma linha direta de comunicação com Deus e desfrutasse o favor divino, ainda assim, precisou esperar pela resposta. Você também tem uma linha direta de comunicação com Deus. O nome dela é Jesus.
e desfruta o favor divino por causa de Cristo. Portanto, caso esteja orando para saber aonde ir ou qual decisão tomar, não fique impaciente, enquanto espera pela resposta do Senhor. Lembre-se de que você está no tempo de Deus, não é Ele que se encaixa no seu. O problema dos israelitas era que eles já haviam decidido o que iriam fazer antes mesmo de perguntar ao Senhor. Por isso não importava que Deus lhe orientasse a ficar onde estavam e não ir para o Egito. Estavam determinados a ir de qualquer maneira. Em resultado, todos foram destruídos, porque não ouviram ao Senhor nem obedeceram à sua vontade para a vida deles. Quando pedimos orientação divina, precisamos estar dispostas a obedecer assim que soubermos qual é a sua vontade. As consequências de não fazê-lo são graves. Jonas é outro exemplo de quem sofre as consequências de não cumprir a ordem de Deus depois de saber qual ela é. O Senhor ordenou que Jonas fosse para determinado lugar. Ele, além de se recusar a ir, fugiu da presença de Deus. Embarcou no navio destinado a um lugar no qual, em sua opinião equivocada, seria possível escapar do Senhor. Veio então uma tempestade terrível e Jonas foi lançado no mar, onde foi engolido por um grande peixe. Permaneceu na barriga daquele peixe por 3 dias e 3 noites. Isso deu a ele muito tempo para pensar. Naquele lugar desesperador, Jonas orou e adorou a Deus. Depois disso, foi devolvido à terra seca. Quando o Senhor disse outra vez a Jonas aonde queria que ele fosse e o que queria que ele fizesse, o profeta obedeceu. Há muito mais nessa história e vale a pena lê-la repetidamente. Mas, para o propósito deste capítulo, basta dizer que é melhor fazer a vontade de Deus do que ser engolido pelas consequências de não cumpri-la. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus, por sua vez, disse: Não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Quando estava prestes a enfrentar a cruz, ele se prostrou diante de Deus e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus preferia a vontade de Deus à própria vida. Quando ensinou aos discípulos a orar, Cristo os instruiu a dizer: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim que nós também devemos orar. Não importa aquilo que nós queremos, devemos querer o que Deus mais deseja. Poder da oração. Senhor, peço-te que me ensines a fazer somente a tua vontade. Efetua o querer da tua vontade em meu coração. Ajuda-me a continuar firme em teu querer e a permanecer no centro dele em todos os momentos. Sou grata porque é possível conhecer a tua vontade. Eu busco conhecê-la para a minha vida hoje. Guia todos os meus passos para que eu não tome uma decisão errada ou siga por um caminho errado. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Preenche-me com o conhecimento de teu desejo em toda a sabedoria e em todo entendimento espiritual. Alinha o desejo do meu coração com os teus. Quero fazer aquilo que tu desejas para a minha vida. Ajude-me a recusar, a apegar-me às coisas que não provêm do Senhor. Auxilia-me a me agarrar a ti, não aos meus próprios sonhos. Desejo de todo o meu coração fazer somente a tua vontade. Quando passar por tempos difíceis, ajude-me a saber se é porque fiz alguma coisa errada ou se fiz algo certo e tudo está acontecendo de acordo com teu querer. Senhor, só tu sabes o que é certo para mim. Ajuda-me a ouvir tua voz e a me guiar. Transforma-me para fazer a tua vontade. Capacita-me a ter perseverança para que eu possa cumprir teu perfeito querer e receber todas as promessas que tens para mim. Em nome de Jesus. Amém.